Começando mais um vídeo aqui, Energy Channel. Hoje a gente recebe a Nansen Solar, representada aqui pelo meu amigo André, mais uma vez aqui no estúdio. Tamo junto, André? Ricardo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, agora o primeiro vídeo do ano, né, que a gente tá isso gravando. aí. E o Caio aqui. Opa, que tudo bom? É o Caio de Gelo. Caio de Gelo. Caio de Gelo. De Gelo do Solar. E aí, Caio, tudo certo? Tudo tranquilo, e com Tranquilo? você? E a Nansen, como é que estão as coisas lá? Estamos decolando aí. Vamos pegar um pouco do mercado, a fatia, aos poucos, né? Sim. Vamos se consolidando no mercado, né? É isso aí. E quando a gente fala de consolidar uma marca no mercado, não é um trabalho da noite para o dia, né? É um trabalho que precisa vir, um trabalho de formiguinha. E o consumidor, a gente quer falar muito com o consumidor agora, André, porque assim, o consumidor ele não sabe muito ainda de marcas e a gente quer colocar bons vídeos na internet, para que o consumidor, quando ele der uma pesquisa, ele vai fazer uma compra, seja para um comércio, para uma residência, ou para uma indústria, ele olha e fala, opa, tô achando informações interessantes aqui. Vamos fazer isso, então? Vamos. Eu até quero comentar, porque você vê, você está certo. A Nansen já está na casa, talvez, da maioria dos brasileiros. Mas ninguém tem a consciência disso, né? Sim. No nosso setor, a gente é muito voltado ao produto, a gente se apaixona ao produto. Mas as marcas, para comunicar ao cliente final mesmo, acho que é o nosso grande desafio. Por que eu falo que a Nansen está dentro da casa? Porque nós somos o maior fornecedor de medidores eletrônicos do Brasil, né? Ou seja, né, já faz parte da vida das pessoas, só que as pessoas não sabem. As pessoas elas ainda não sabem. Então, que nem você fala, você montar uma marca, lançar e consolidar, é um trabalho de subir uma montanha, né? Uhum. Graças a Deus, os resultados foram bem satisfatórios no ano passado, a gente lutou bastante, a nossa equipe se consolidou legal e a gente está conseguindo avanços legais dentro do mercado. Agora, grande parte dos brasileiros já tem acesso, inclusive, à nossa linha de fotovoltaicos também, né? Bacana. Então, quer dizer, vamos abrir aqui uma apresentação que eu acho muito bacana, a gente mostrar para o consumidor, primeiro, que realmente é um trabalho que transformar uma marca, a gente já viu várias, né? Uma marca de celular, uma marca de computador. Você vê que é um caminho até chegar ao conhecimento do consumidor. E a partir do momento que o consumidor começa a entender a marca, de qual computador ele dá preferência, dependendo do trabalho que ele vai exercer, ele vai ver que aquela marca vai fazer total diferença na escolha dele. Sim. No solar, a gente já está chegando nisso ou está caminhando para isso? Como é que você vê isso em 2025? Eu tinha uma expectativa diferente do que aconteceu ano passado. Acho que isso já aconteceria ano passado, mas a gente viu movimentos agressivos de algumas marcas que talvez fossem essas marcas que deixassem o nosso mercado postergando ou talvez tentando algumas últimas estratégias, né? Mas eu acho que, de certa forma, isso não tem como fugir. Acho que a gente vai ver um pouco de consolidação esse ano. Os integradores, os instaladores e os distribuidores estão mais conscientes também, depois de alguns anos de história no setor, que você precisa ter planos de continuidade, que um mês de sucesso não vai te trazer uma repercussão de longo prazo. Muitas vezes você está comprando passivos futuros, né, com a questão de pós-venda. Então, eu vejo que cada vez mais o setor se profissionaliza. Óbvio, eu sou um otimista, eu sempre espero que isso aconteça de forma rápida, mas a gente vai percorrer ainda alguns caminhos esse ano. A gente tem visto toda forma de dificuldade dentro do nosso setor, seja interno, com guerras de preços, marcas que têm problemas de pós-venda, ou também externo, que são novas formas de taxação, fluxo reverso, cotas de módulos. Então, foi assim bastante complexo, né? E eu acho que a complexidade traz também aquela peneira natural de quem realmente tem o compromisso. Então, de certa forma, a gente sente que vem melhorando em cima das dificuldades, né? Assim, e aí é legal quando a gente vê, né, quando a gente olha para a história das empresas, né? A IBM começou num quintal, não sei o que, a Apple nasceu numa casa. E eu tô vendo uma foto aqui, essa é a primeira fábrica da Nansen? E a Nansen nasceu nessa casinha humilde. E esse ano a gente completa 95 anos. Sim. Quer dizer, tem bastante credibilidade atrás, né? O Dr. Nansen era um médico que precisava de instrumentos de medição para a área da medicina, e ele trouxe tecnologias
importados e começou a fabricar em Belo Horizonte, em 1930. Então começou com instrumentos médicos, né? Depois foi para a parte de medição de água, hidrômetros, né? E depois, só em 1970, que também isso já faz 55 anos, a gente entrou no mercado de medidores eletrônicos. Você sabe o que a Sony fabricou a primeira vez? Não, não sei. Uma panela de arroz. Jura? Você sabe o que a Samsung fabricou a primeira vez? Não. Papel higiênico. Caramba, olha só. Papel higiênico, hein? A Polaroid fazia câmera e hoje faz óculos de... Você vê como é interessante a história das empresas, né? Da onde elas nasceram, como elas estão hoje. Quer dizer, isso aqui faz toda uma diferença para consolidar a marca, né? Faz bastante. Na verdade, a gente tinha, a partir de 1970, a gente começou a ter uma participação relevante no mercado de medidores de energia, não eram medidores eletrônicos ainda, né? Uhum. Medidores de energia, e vinha na gestão familiar já em terceira geração, né? E em 2018, o Grupo AUX comprou a Nansen no Brasil. E a partir de então começou todo um trabalho de reestruturação organizacional, expansão. Hoje a gente é líder latino-americano com a marca Nansen em medidores eletrônicos. A gente vende para 17 países aqui na América Latina. E o Grupo AUX é o maior fabricante de medidores eletrônicos, né? Então, desde 2019, a empresa está 100% controlada pelo Grupo AUX. E então, acho que vale a pena a gente contar um pouco o que é o Grupo AUX, né? Que é a mãe assim, da Nansen aqui. Se você puder passar mais um slide... Então, você pode ver que a Nansen ela é uma das empresas do Grupo AUX, que é uma das 500 maiores da China. Em 2023, a gente teve 12 bilhões de dólares de faturamento. Em 2024, está indicando para cerca de 15 bilhões. Nesses 38 anos de história, a gente conseguiu construir um parque com 14 fábricas espalhadas pelo mundo, eu vou entrar em mais detalhes, e 6 centros de P&D. E por que o grupo é tão forte? Não é só em energia solar e medidores, né? O Grupo AUX é o terceiro maior do mundo em ares condicionados, né? A gente fabrica para diversas marcas aqui no Brasil através de OEM, que são marcas que montam os inversores em Manaus, mas eles são todos fabricados em Ningbo, lá na China. Também em energia elétrica, além dos medidores, a gente tem transformadores. Já tem mais de 40 gigas de transformadores pelo mundo. Vai vir uma fábrica. Vai vir. Estamos lançando uma fábrica até o final desse ano em Minas Gerais também, já com relacionamento para as distribuidoras. Então, a gente vai vender para as distribuidoras transformadores também, para modernizar, né, os nossos postes aí. Porque, afinal de contas, o nosso grid é muito bom, mas ele é muito antiquado. Então, a gente também está trabalhando na modernização do sistema. Que legal. Nacional de Então, energia. quer dizer, não é só um transformador simples, é um transformador que vai modernizar a rede. Inclusive de alta tensão e média tensão a gente trabalha também, tá? Na parte de cuidados médicos, nós temos 42 hospitais. Inclusive, é um segmento que ele é listado em bolsa, né? A parte dos hospitais, ela está com capital aberto na Bolsa de Xangai. 42 só na China. Só na China. São realmente centros de tratamento, estilo Sara Kubitschek. Você vai ter centros de reabilitação, oftalmologia, dentista, medicina integrada, né? São gigantescos, na verdade. Um dos maiores linhas de faturamentos nossos é a parte dos cuidados médicos, né? Ou seja, é uma empresa que ela traz um portfólio, ela dividiu o portfólio dela e ela está bem estruturada financeiramente. Muito, muito. Nós temos, inclusive, 2 bancos, participação em 2 bancos. Então, a gente é muito rápido em fazer análises financeiras dos nossos clientes, a gente consegue avaliar a questão do crédito. Por exemplo, a gente conversando com uma nova distribuidora, a gente tem a possibilidade de fazer uma definição bastante precisa do que a gente pode conceder de crédito. Isso também é bom para todos, porque diminui o risco de inadimplência. A gente vai trabalhar com parceiros que a gente focar em longo prazo. Então, a gente está sempre buscando essas parcerias de longo prazo, né? O setor solar, ele é um pouco instável e a gente quer trabalhar em parcerias que a gente possa ajudar tanto o nosso cliente a crescer, quanto ele
a nós mesmos, né? Você falou um ponto que o nosso setor é um pouco instável, né? A gente está passando por essa instabilidade, mas você vê isso por conta de amadurecimento. Nós, né, todo o mercado teve questões de grandes vendas e agora uma questão de consolidação de marcas, de entendimento de quem faz o quê e não só ser o maior, né? Às vezes você fala, mas a empresa faz isso, vende não sei quanto, mas às vezes um produto de qualidade inferior. Então, isso faz uma diferença. Quando a gente olha para uma empresa que tem histórico, você vê que ela se preocupa em entregar um produto de qualidade. É isso, André? Diversos fatores, né, Ricardo? Eu acho que o setor solar, o setor de energias renováveis, ele foi bastante desacreditado pelas formas tradicionais de geração de energia ou transmissão e distribuição. Aquele formato tradicional já estabelecido, onde todos os atores eram conhecidos e todo mundo sabia o quanto ganhava, o setor das energias renováveis veio para mudar isso. E eu acho que a geração distribuída tem esse mérito de ser extremamente democrático, de você, o Ricardo Honório, o Caio Degelo ou o André Guedes podem ser um gerador de energia hoje em dia. Não só um consumidor, né, Caio? Exatamente. A gente não é mais necessariamente um cativo do sistema elétrico, né? Porque nós somos consumidores cativos, à vista da conta de luz, né? Não, hoje nós somos consumidores. Então, nós geramos e consumimos energias e, inclusive, entregamos energia para o grid, para a nossa região ali se beneficiar do que a gente está gerando. E enquanto a gente era um setor muito pequenininho, isso passava um pouco embaixo do radar. Mas hoje em dia a gente está falando de mais de 200 bilhões de reais de investimento no setor solar e a segunda maior potência instalada de geração no Brasil. Então é aquilo, o elefante incomoda muita gente, né? Então a gente tem recebido muita atenção em termos de como fazer tributação sobre esse setor, né? Então você vê movimentos aí do governo tentando buscar uma forma de tarifar o setor. Por outro lado, a gente é um país que cresceu muito rápido, então muitas marcas vieram buscar aqui uma forma de rampar a sua linha de produção, de você também testar, né? Porque um mercado muito focado em preço, testar os limites de até o que ele poderia simplificar os equipamentos. Então, realmente, a gente sofreu um pouco com isso, né? De virar quase que um laboratório de produto barato aqui. Mas eu acho que esse momento, se Deus quiser, está passando, né? Vai inverter isso para o brasileiro merece ter qualidade. Concordo também. E aí, aqui, só para as pessoas conhecerem, então, nós estamos falando de 14 bases de fabricação, é isso? 14 bases de fabricação e mais de 4.500 campos de futebol de fábrica, né? São mais de 4,5 milhões de metros quadrados de fábrica. Inclusive, a gente tem, além da China, fábricas no Brasil, Indonésia, Tailândia, Polônia, Alemanha e México, né? Então, a nossa sede fica na cidade de Ningbo, onde a gente tem 3 fábricas, e é sempre um prazer receber os visitantes lá. Só na base de Windsor, que é aquela primeira do lado esquerdo, a gente tem 36 mega de solar no telhado. Então, é bastante impressionante. A fábrica que você comentou, que vai ser feita em Minas Gerais, ela vai ser um dos maiores investimentos da história de Minas Gerais. Então, a fábrica que vai ser construída lá de transformadores, né? Vamos lá cobrir isso, né, André? Com certeza, vai ser um fato muito relevante. E aí, quando a gente fala para desenvolver produtos e ficar na ativa, o tempo todo na vanguarda de qualidade e lançamentos, a gente tem 6 centros de P&D. O Grupo Altos começou com o nosso chairman, juntou mais 4 sócios, pegou um empréstimo no banco e comprou uma fábrica falida de relógios. Então, ele é um cara trabalhador e muito focado em inovação. Então, a gente entende que a gente precisa ter sempre produtos de qualidade, mas está sempre lançando patentes, porque isso nos dá frente ao mercado. Então, realmente, 6% do nosso faturamento é reinvestido em P&D e a gente tem 5 centros de inovação na China e 1 no Japão. Isso levou a gente, por exemplo, a ter 3 laboratórios acreditados para testes de grid na China e no Japão, né? E mais de 20 mil patentes ativas atualmente. Lembrando que o Japão é um mercado super concorrido e difícil de entrar. Extremamente concorrido. Então, o próprio grid japonês faz teste de média e alta tensão no nosso laboratório, que fica no Japão também. Tá? Em termos dos nossos 30 mil companheiros, colegas,
mais de 2 mil são engenheiros e desses, mais de 50 mil têm mestrados ou mais. Então, a gente investe pesado em quadros técnicos qualificados. As nossas fábricas são altamente automatizadas, né? A gente tem mais de 80% da fabricação em dark room, ou seja, eles trabalham no escuro porque não tem ninguém mesmo. Eu já vi isso, é muito legal, É né? O muito robô anda no interessante, escuro, a fábrica tá escuro. Exatamente. Daí também quando não você precisa. anda, vai acendendo a luz na frente e apagando atrás. É um pouco cenário de filme, é muito interessante mesmo. Parece ficção científica, mas é a realidade. Exato. É a realidade. Agora, aqui um pouquinho da divisão, né, da empresa no mundo. Um pouco da nossa dispersão geográfica, você pode ver que a gente tem uma atuação muito forte na América Latina e realmente aqui a gente está falando da marca Nansen, né? Então a marca Nansen é muito presente nas Américas aqui, até o México, né? Na Europa a gente também trabalha a parte de solar. Lá a gente trabalha com a marca Auxol e na Ásia também. A gente trabalha a marca Auxol. Quando a gente visitou vocês lá no stand na Snack, Isso. Tava Auxol, Isso. né? Isso é uma estratégia de segmentação também. E esse ano a gente vai aproveitar mais, porque são duas marcas com bastante valor já. Legal. Agora, Caio, quando a gente olha aqui e fala assim, tá, desenvolvimento exclusivo para o Brasil, aqui entra uma questão muito importante, né? Até porque o Brasil tem peculiaridades de redes bem diferentes e não só num ponto, mas em várias regiões do Brasil. Com certeza. Conta pra gente como que é o desenvolvimento de produtos, de novos produtos e não é só trazer um produto de prateleira. Exatamente. Quando a gente fala de um produto que é da China, a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado, né? Hoje o nosso país é um país colossal, né? Então a gente tem desde o Nordeste, Norte, Sul, temperaturas diferentes, a gente tem uma questão de logística também muito diferente. Então cada inversor que chega para o Brasil, ele é adaptado para o nosso país, né? Então hoje, por a gente ter um desenvolvimento exclusivo para o Brasil, a gente tem uma equipe técnica qualificada, né? Tanto de brasileiros quanto chineses. E, além de tudo, a gente tem o canal aberto direto com a China. Então, nossa equipe de pré-vendas, nossos engenheiros, eles conseguem pegar o feedback dos integradores aqui e passar diretamente para a China. Então, o integrador fala, pô, não quero mais botão no inversor, vamos fazer um LED, um display simples. A gente manda para a China avalia, né, essa tendência e a gente adequa ao nosso mercado aqui nacional, entendeu? Hoje a gente conta aí com atendimento totalmente português, tá? Para atender nossos integradores também. A gente faz, além de tudo, uma parte de suporte totalmente dedicado a eles. Então a gente faz desde treinamento para os integradores com a nossa equipe de marketing e do próprio pré-vendas. Eles fazem treinamento para o time comercial, faz treinamento para os integradores. Então a gente foca muito nesse pós-venda, né? Porque não adianta só vender e depois deixar o integrador sem se virar, sem um feedback que merece, né? Digamos assim. Essa é a diferença de uma marca que vai continuar no mercado atuando com uma qualidade, né? Com e certeza. Aí a gente pergunta, sempre a gente pergunta sobre garantia, né? A garantia é tão importante que ela não pode ser, principalmente no solar, né? Tem muita gente, eu dou garantia de X anos, mas a empresa tem 3 anos, tem 5 anos. E aí depois some do Brasil e aí cadê a garantia? Exatamente. Hoje a gente tem um CNPJ aí da Nansen de 95 anos praticamente, né? Então não é uma empresa que vai pegar o barco, o avião e sumir daqui. É difícil ir embora. Exatamente. Temos quase 1.000 funcionários no Brasil, né? Caramba! Então realmente é muita responsabilidade, mas eu acho que é uma tranquilidade para os clientes. Sim, né? sim. E por esse motivo que a gente adequa aí a garantia que a gente julga ser o ideal aqui para os nossos integradores. Hoje a gente tem 10 anos de garantia, tá? Quando o cliente, o integrador, faz o cadastro dele no sistema de monitoramento, ele já ganha 1 ano. Então, ficaria 11 anos de garantia. Esses 6 primeiros anos são troca integral, troca expressa que a gente fala, né? A gente já faz uma venda para o fornecedor com um estoque a mais e imediatamente, se tiver qualquer problema, a gente já faz a troca, não cobra logística nem nada. O cliente já tem o seu problema resolvido, digamos assim. Passado o sexto ano, aí tem o reparo e manutenção, entendeu? Mas os 6 primeiros anos são troca expressa, que a gente gosta de
tá falando. E por que a gente faz isso, né? Obviamente. É a próxima questão, que é a questão do RMA. Para quem está chegando aqui e fala assim, tá, mas eu quero comprar um inversor, eu quero colocar... O que é o RMA, André? É a taxa de defeito, né? É a taxa de defeito. A gente trabalha com engenharia, então a gente não tem a pretensão de ser perfeito, mas a gente almeja cada dia melhorar a nossa qualidade. Mas é 0,3 mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo. E, poxa, está sendo muito reconfortante isso, né? Na posição de, poxa, de um vendedor ou de responsável pela marca no Brasil, para a gente é muito tranquilizador que o equipamento seja muito bom, né? E também que a nossa matriz invista na área de pós-venda. Então, a gente tem todas as métricas de pós-venda bem estabelecidas. A gente faz atendimento pelo WhatsApp, você tem que ser atendido em 3 minutos. A gente tem o prazo máximo de 1 dia para analisar e dar a resposta com relação à garantia. E a gente tem tido um feedback bacana dos nossos clientes distribuidores e também a gente vê a cada dia crescendo mais a nossa base de integradores, né? A gente tem recebido alguns elogios. Eu acho que é sempre muito gratificante, porque normalmente as pessoas se dispõem muito mais a entrar para fazer um comentário reclamando, em torno de crítica, mas quando você recebe um elogio é bem legal. Então tem sido bacana receber o feedback tanto dos nossos clientes distribuidores quanto dos integradores, né? Para a gente que está construindo essa marca, dá muito entusiasmo, muita motivação para continuar fazendo isso. E aí a gente fala de novidades e produtos, né? A gente pode falar que é um portfólio bem completo. Queria que vocês comentassem, começando aqui com o Caio. Nós falamos aqui de 3 frentes, né? Então é um grid, híbrido e os BESS. É isso? Exatamente. Em diferentes categorias e capacidades aqui. Exatamente. Então hoje a gente tem aí um catálogo bem grande, tá? A gente tem para todos os gostos, digamos assim. Então a gente tem tanto a linha on-grid, monofásico, né, de 3.6 até 10, e a partir disso a gente tem os trifásicos, né, 220, 380, tá? Até o 110K. E a gente está aí com essa nova linha aí para grandes usinas e grandes projetos, né, de 300, 330K. Mas a cereja do bolo, né, André, que a gente gosta de falar, é os nossos inversores híbridos low voltage, né? A gente tem tanto os híbridos high voltage quanto os low voltage. Explica a diferença para quem está chegando. O high voltage, na realidade, é um inversor híbrido que ele trabalha com a bateria high voltage. Então, ela é uma bateria que seria a nova geração, digamos assim. Ela é uma bateria que vai ter uma maior duração, ela vai ter um tempo de ciclo maior, tá? Ela vai ser mais fácil de instalar também. E por esse motivo, a gente já deu um passo à frente, né, André, no mercado, porque a gente julga que essa vai ser a nova tendência do mercado. Assim como o mercado ele saiu das baterias de chumbo ácido e foi para lítio low voltage, a gente acredita que a próxima tendência vai ser sair da bateria low voltage para high voltage. Não é uma questão de escolha por projeto, é uma questão de tendência mesmo, futuro. Você vai ter diferença, por exemplo, dentro do valor, né? As baterias de baixa tensão, low voltage, elas trabalham em 48 volts, elas são um pouco mais baratas, elas não duram tanto, elas são mais complicadas para você comissionar esse sistema, você tem que usar cabos de maior bitola, etc. Já as de alta tensão, que são as high voltage, trabalham em torno de 100 volts. E elas têm a possibilidade de trabalhar com sistemas de controle mais específicos, né? Então, você tem um tempo de gestão das suas cargas e geração mais otimizado, e você tem um tempo de vida maior também. Ela é muito mais simples de instalar, só que ela custa mais. Então, a gente oferta para diferentes públicos aqui nesse caso, né? Então, tanto para o público que pode já adquirir o seu sistema pagando um pouco mais, com baterias de alta tensão. Na verdade, é o que eu acho que seria almejado para todos, né? Ter as baterias de alta tensão que vão durar são garantidas de 10 anos nos 2 casos, mas são 6.000 ciclos de vida garantida na bateria de alta tensão, que é bastante, né? Além do ciclo maior, a aplicação delas, por exemplo, no dia a dia, eu posso descarregar e carregar mais rápido, a questão do tipo de carga que vai ser conectada a essa bateria,
para high volt faz a diferença para low volt? Faz, elas vão comutar mais rápido, elas vão descarregar mais rápido. Se você tiver uma demanda de carga maior no momento que faltou a luz, você vai poder, com a high voltage, ter mais cargas associadas a ela, que ela vai poder te entregar mais energia instantaneamente do que a de baixa tensão. É uma questão da física pura ali, né? Então, sim, você vai ter muito mais possibilidades, você vai ter mais comodidade, né? Mais independência. No final das contas, eu acho que energia solar não é só conta de luz, mas é muito mais até, eu acredito que é a sua qualidade de vida e sua independência energética. As duas entregam isso, a de alta tensão com mais capacidade. Essa é a linha híbrida. Exatamente. Daí aqui você vai ter os inversores híbridos, né? São todos que vão desde o caráter residencial até você ver de comercial, com 100 kW, né? Exatamente. Então, é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Um empresário, eu acho que também vai querer ver esse recorte desse vídeo e vai fazer. Quando isso aqui chegar no Q2, Q3, Q4, eu posso comprar um inversor desse, posso acoplando essas baterias, essas tecnologias, aos poucos, posso expandir e ele segura, por exemplo, se eu tenho uma pizzaria, um forno de alta potência. Sim, você vê que os nossos inversores híbridos, você pode conectar até 16 em paralelo. Então, você pode ir crescendo os seus sistemas. De repente, você, no primeiro momento, atende às cargas mais críticas. Você precisa ter uma lâmpada, você precisa ter... Escritório, computador. Mas você não vai ficar sem um ar-condicionado, sem chuveiro. De repente, você tem uma padaria onde você tem muitos itens refrigerados, câmara refrigerada. Supermercado. Você vai precisar de mais potência para alimentar essas cargas, né? Então, você vai poder ir crescendo no segundo momento. Isso te dá bastante flexibilidade, né? Trabalha quase como um Lego, você vai expandindo o seu sistema. Vai expandindo. Caio, que nem hoje o dono de um mercadinho, né? Ou de um mercado, uma esfirraria, ele olha lá e fala assim, tá, eu pago muita energia a energia mais cara no momento de ponta. Eu vou poder controlar isso via software, vou poder sair do diesel, vou me modernizar? Exatamente. O cliente, se ele tiver uma padaria, um supermercado, tiver um fluxo de caixa que faça com que ele consiga investir num sistema desse, eu acho super ideal, porque ele vai conseguir ter um sistema de monitoramento pelo celular, controlando aí o quanto que ele está gerando, o quanto que ele está armazenando na bateria. Isso daí vai facilitar muito ele, vai economizar bastante, sabe? Vai ser bem melhor do que ele ficar... Acabou a força que a gente está vendo aqui em São Paulo, está tendo muito problema com queda de força, né? E ele vai conseguir ter uma segurança maior aí para não estragar alimentos, estragar carne, às vezes no freezer e etc. Então, energia boa é energia que você controla. Exatamente. Com certeza. Esse é o X da questão. Que ela está lá quando você precisa, não é isso? Sim. Exatamente. E você vê, o horário de ponta para esses clientes do Grupo A é em torno de 3 horas. Então, você vai ter que usar os sistemas de armazenamento de energia adequados com relação a isso. Então, você tem até container aqui, né? Temos até container. Nós estamos mirando também nesse mercado. Esse ano a gente sabe que já vai começar a ter o leilão de reserva de capacidade. A gente está muito animado com as perspectivas de usar esses sistemas de armazenamento de energia, por exemplo, nos leilões de reserva de capacidade que o governo vai iniciar esse ano. Então, é um marco histórico e a gente quer estar pronto para isso, com esses containers preparados para serem colocados em campo, né? Também para o comércio, para a indústria, né? E você vai ter outro tamanho de sistemas de armazenamento de energia. Então, a gente vai trabalhar desde o residencial até o utility scale, como se fala, passando pelo comércio e indústria com diversas soluções. A gente ampliou muito o portfólio, muito focado nos sistemas de armazenamento e gestão de energia. Inteligência na gestão. Exatamente. Não adianta só você armazenar. Você precisa ter uma gestão para que essa energia esteja disponível no momento que você precisa dela, né? Exatamente. E com um despacho muito rápido. Então, por exemplo, para você fazer controle de tensão e frequência em redes, é importante que você despache essa energia muito rapidamente. Então, você precisa ter sistemas de controle muito avançados, né? A gente está preparado para isso agora. Estou muito feliz e motivado com relação a isso. Então, essa é o diferenciais de produto da Nansen Solar. É uma empresa que inova e vai estar aí nesse próximo cenário onde o controle da energia, a disponibilidade a qualquer hora vai fazer a diferença na vida de cada um.
Sem dúvida. E a gente tem que responder rápido aos desafios, né? Por exemplo, Caio, fala da próxima aí, que eu acho que é uma das questões mais importantes do momento. Hoje a gente está vendo aí que está tendo uma onda aí de inversão de fluxo, né? Que está tendo com as concessionárias, os integradores. E pensando nisso, nós, Nansen, né, elaboramos aí um inversor que ele consegue aí ter essa aprovação aí facilitada, justamente porque ele atende aí os requisitos aí que que a concessionária exige, né, até 7,5 kW, né? Ou seja, 7,5 kW, a concessionária ela não pode barrar. Exatamente. Ela aprova o projeto. Ela está dentro do processo Fast Track, né? Tá. Exatamente. Na teoria, ela não é para barrar. Então, tá aqui o produto pronto. Exatamente. E todos os inversores também preparados para o Zero Export, também, que é o outro componente. Uhum. Então, você tem 3 cenários que vão ajudar você a fazer sua conexão na rede sem ter que enfrentar uma reprovação. Sistemas até 7,5 kW. Que é o Fast Track. Uhum. E o Zero Export. O Zero Export ou sistemas com baterias. Então, a gente está entregando as 3 soluções para os nossos clientes. E o Zero Export, para quem não conhece, né, é o limitador que ele deixa de... Ele gera aquilo que o inversor... As placas, né, o inversor vai gerar, ele vai cortar assim que ele começar a jogar o excedente para a rede de volta. Então, ele não deixa retornar essa energia de volta para a rede, né? Então, isso daí faz com que a aprovação seja melhor, né, pela CPFL ou, enfim, a outra concessionária, e faz com que tenha, assim, como que eu posso dizer? Não tendo injeção na rede, não tem fluxo reverso. Exatamente, assim. basicamente isso. E outra coisa, a questão que esse aqui já é híbrido? Não, esse daí é o monofásico. Monofásico, um grid tá. puro. Tá, então muito legal saber disso. Aí a gente também tem a questão aqui um pouco das baterias compatíveis, né? Isso daí é algo muito interessante, porque os nossos híbridos eles não ficam presos somente na nossa bateria Nansen, no AUX. A gente tem aí compatibilidade com diversas marcas de baterias no mercado. Então, Pylontech, Lepton, Dynes, entendeu? Então, o cliente... Foi testado e homologado pela Nansen. Essas já estão homologadas. Exatamente. Tanto conosco quanto com essas marcas. E vamos trazer em breve outras marcas parceiras também. Eu lembrei o que eu ia dizer aqui, eu vou voltar aqui um anterior aqui. Quando a gente fala aqui desse 7.5, a questão é, isso aqui eu posso colocar um número de módulos maiores? Existe essa questão também para o consumidor entender ou não? Não, isso faz parte da questão do limite de corrente de cada entrada. A gente é preparado para trabalhar com os módulos grandes, sim, e a gente é preparado a trabalhar até com 50% de overload. Isso. Então, por exemplo, é 7.5, mas eu posso estar trabalhando com 10 de módulo. Sim. E aí, para o consumidor entender, ao longo do dia, eu não vou ter esse pico de 7.5, mas ao longo do dia a curva vai ser diferente, porque eu tenho uma quantidade de módulos maiores, eu vou produzir mais energia, mas vou estar respeitando o Fast Track. Você vai gerar mais rápido, você vai chegar aos limites do inversor mais rápido e, no geral, você vai atingir um topo. Em vez de fazer aquela curva redondinha em cima, você vai ter um platô em cima. Tá. E, além de tudo, nossos inversores têm uma baixa tensão de startup. O que seria isso? Ele... com uma quantidade menor de volt, ele consegue ligar mais cedo e desligar mais tarde. E isso daí faz com que tenha uma eficiência maior de até 10% de geração ao longo do dia, entendeu? Isso e ao longo do semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Uma bela diferença. E vai. Tá, então, economizar. baterias homologadas, isso é muito legal, porque você pode dar oportunidades de montar projetos diferentes para cada região do país e com custo que cabe no bolso do cliente, correto? Exatamente. E aí a gente vai para a segurança, né? Que todo mundo fala, aqui um exemplo de uma usina pegando fogo aqui. Por que isso aqui acontece? A história do AFCI, é isso? Exatamente. Isso daí é uma FCI, o que acontece é um arco elétrico, né? O arco elétrico ele pode acontecer por diversas razões, mas basicamente é quando a energia salta através do ar, ela rompe o isolamento natural do ar e liga um polo... Exatamente. Positivo a negativo, que gera superaquecimento. Uma corrente elétrica extremamente quente ali, mais quente que a temperatura do Sol. Então você imagina que qualquer material em contato com esse arco elétrico tende a se incendiar. Muitas vezes até metais podem pegar fogo, por incrível que pareça, pela tamanha a temperatura. Então é muito relevante que você interrompa esse arco o mais rápido possível.
E a normativa define que hoje em dia todos os inversores precisam ter um dispositivo chamado AFCI, que é Arc Fault Circuit Interruption. Ele interrompe o circuito que está gerando o arco elétrico. É um equipamento de segurança extremamente importante, né? Que pode, por exemplo, no caso do lado esquerdo, você pode ter tido um problema com os conectores ou um hotspot. São problemas que acontecem, ou você realmente tem poucos problemas com os sistemas solares quando eles são bem instalados, mas podem acontecer. Então, esse equipamento adicional, né, ou pelo menos essa característica adicional dos inversores é mandatória, né, desde Outubro. Desde novembro do ano passado, não entra mais inversor no Brasil E a sem Nansen isso. já tem. Já tem. Sim, todas as nossas linhas. E a gente não trabalha só com a parte de modelagem matemática da detecção de arco. A gente tem uma placa dedicada para o AFCI. Então, você vai falar, pô, seu AFCI é de software ou hardware? A gente tem os dois. O equipamento de AFCI em hardware é muito mais seguro e interrompe mais rápido o arco. Uhum. Isso garante que você vai ter menos exposição a essa altíssima temperatura, né? Que é eminente o risco, por exemplo, se alguém chegar a ter em contato com arco elétrico, o óbito, por exemplo. Existem comparativos, então, do AFCI via hardware e software em termos de resposta? Existem, sim. E é visível, né? Uhum. Na verdade, na parte do software, ele roda um modelo, né? Uhum. E o modelo, ele simula uma realidade, mas ele não é a realidade, né? Então, ele vai buscar em padrões. E ele tem que processar uma realidade até ele achar que aquilo é um arco. E isso pode demorar milissegundos, seja, ou centésimos de segundo. O negócio feito, dedicado para isso, é mais rápido. Agora, o hardware, não. Ele é instantâneo. Você sequer tem a claridade do arco. Ou seja, né, André? Então, o futuro chegou e o futuro está aqui. Quando a gente fala em controlar essa energia, isso aqui vai ser uma questão muito comum na vida das pessoas, né? O armazenamento da energia, que é uma coisa assim, nossa, ninguém comenta sobre isso, ninguém fala, porque você nunca sentiu falta de ficar sem energia. Mas cada vez mais com essas questões climáticas, as questões de demanda, de alta demanda, você vai dar importância por armazenar energia e controlar, até mesmo pelo seu bolso, pelo planeta, tudo vai andar junto. E aí a gente fala de um desenvolvimento que já acontece dentro de casa, não é nada terceirizado aqui. Não. As nossas baterias de alta tensão são todas de fabricação própria, né? A gente trabalha com outras baterias, mas a gente tem a bateria Nansen, que é fabricada em casa, assim como os nossos inversores, tá? E é que nem um forno de micro-ondas. 4 Quando módulos, aquilo apareceu, era uma ciclos. novidade. Eu não preciso disso porque eu tenho fogão. Acho que hoje ninguém mais vive sem um micro-ondas. Então, a gente vai ver cada vez mais na casa dos brasileiros, da população mundial, sistemas de armazenamento de energia. A gente se preocupa o seguinte, que ele não seja um trambolho dentro da sua casa. Então, existe um design de linha branca, para ele ser uma coisa que compõe ali dentro da sua cozinha ou da sua área de serviço. Ele não chame muita atenção para si, porque é uma coisa que é relacionada à energia, mas que ele esteja integrado à sua casa, né? Então, além das características técnicas, tem seja da família. Tem um pensamento de design, né? Para que seja agradável. Tem que combinar, mas não tem que ser chamativo a ponto de uma criança ir lá e querer... Tá lá. Como a máquina de lavar que tá lá, você vai ter lá a sua bateria na área de serviço ou em algum lugar seguro ali, mais indicado para ficar. Você não tem uma máquina de lavar vermelha, nem nada, né? Sim. Por quê? Porque ele não precisa chamar atenção para si. A energia, ela chama atenção quando falta. Então, a gente quer ser aquele provedor que a pessoa não pensa muito na gente, porque a gente está funcionando 24/7 para ele. Então, para a gente finalizar, recapitulando, são 94 anos de história, parceria com todas as concessionárias de energia no Brasil. Tem garantia aí de 10 anos, 11 anos se ele fizer o cadastro. Tem aprovação aí da garantia em até 4 horas pelo nosso time de pós-venda, suporte aí 100% local, tanto pré e o pós-venda, tá? A gente tem a linha monofásica de 50% e a linha trifásica com 50% também. A gente pode aí chegar em alguns casos aí, conversando conosco, com o nosso time de pré-vendas,
A gente consegue estar trabalhando com 100% aí, a linha trifásica, né? A gente sempre pede para conversar com o nosso time de engenheiros para melhor condicionar o integrador. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Porque, na verdade, é um cálculo entre tensão e corrente, overload, né? Então, não é um número absoluto. Você tem que prestar atenção Estudar o nos projeto. parâmetros de tensão e de corrente, gente. Certo. Não é um número assim, pus overload, vai solucionar. Você tem que ver se está dentro do parâmetro de tensão e corrente. Uhum. Legal. Além- Interessante isso. Exato. Além de tudo, como eu falei anteriormente, tem uma baixa tensão de startup, o inversor. Liga mais cedo, desliga mais tarde. Mais cedo que o André acorda. Exato. Quando eu acordei, já tem que estar gerando energia. Gente. Exatamente. Está trabalhando para mim ou estou trabalhando para o sistema solar? Pelo amor de Deus. Gelando a cervejeira já funcionando. Função FCI, tanto software quanto hardware, igual o André falou. Dispensa o uso de string box de os inversores. A gente gosta eu sempre recomendo, né? Sempre bom uma segurança a mais, mas não precisa, não necessariamente precisa. E 100% dos inversores nossos são testados, tá bom? Então, esse é um pouco do resumo que a gente tem aí para passar para vocês. Maravilha, pessoal. Então, eu vou agradecer aqui. Eu até vou acompanhar o slide aqui. Obrigado, Nansen, por participar do nosso bate-papo hoje aqui Obrigado, viu? no Energy Channel. Então, Obrigado a você e a todo mundo que está nos ouvindo aí. Espero que tenha sido enriquecedor. com certeza foi. Quer mandar alguma pergunta para o time da Nansen? Faz aqui no final dessa matéria, lá embaixo, como sempre, tem a descrição ali. Você pode mandar as perguntas e prontamente a gente vai mandar para o time aqui da Nansen. Não abaixou nosso aplicativo, já disponível lá na Apple e no Google Play. Você pode abaixar nosso aplicativo e vem com a gente no energychannel.co, ficar bem informado. Valeu, pessoal. Até a próxima.